Maquiavel disse algo que a maioria das pessoas não quer aceitar. Suas marcas de guerra não são sua maldição, são sua vantagem estratégica mais brutal. Enquanto o mundo te ensinou a esconder suas feridas como se fossem vergonha, ele descobriu que são exatamente elas que te dão o poder que pessoas imaculadas jamais terão. Neste momento, você carrega marcas de batalhas que quase te destruíram, traições que te quebraram, fracassos que te humilharam, perdas que te esvaziaram. E você foi condicionado a acreditar que essas cicatrizes te tornaram menos, mais fraco, mais vulnerável, mais limitado. Mas Maquiavel observou algo diferente quando estudou os estadistas que conquistaram poder real. Não foram os intocados, os afortunados, os que nunca passaram perrengue, que dominaram suas realidades. Foram aqueles que converteram cada ferida em conhecimento brutal sobre a natureza humana, cada traição em estratégia refinada, cada fracasso em calibragem de poder. E é isso que eu vou te mostrar nos próximos minutos. Como transformar cada marca de guerra que você carrega em uma alavanca específica de dominação sobre a sua própria vida. Não é sobre superar o passado, não é sobre perdoar e esquecer, é sobre usar estrategicamente cada marca de batalha como um instrumento de poder que pessoas que nunca sofreram não conseguem acessar. Porque enquanto elas ainda acreditam em histórias da carochinha sobre credulidade e ingenuidade generalizada, você já sabe verdades que custaram caro aprender. E essa diferença brutal é a sua maior vantagem. Deixa eu te contar algo sobre poder real. A primeira lição de Maquiavel não vem de O Livro da Estratégia, vem da própria vida dele. Em 1513, ele foi torturado, preso, degradado. Sua carreira política destruída por acusações que nem eram verdadeiras. Tudo que ele construiu em anos desmoronou em dias. A maioria das pessoas nessa situação faria o quê? Entraria em depressão, desenvolveria uma ranzinzice aguda, passaria o resto da vida reclamando da marmelada, buscaria vingança emocional. Maquiavel fez algo diferente. Ele se retirou para sua chácara, trancou-se em seu escritório e começou a escrever. Mas não estava escrevendo desabafos. Estava destilando cada experiência brutal que teve em observações frias sobre como o poder realmente funciona. Estava convertendo sua humilhação em manual de dominação estratégica. Aquelas torturas se tornaram um entendimento profundo sobre como o medo funciona em esferas de influência. Aquela traição política virou insight sobre lealdade e manipulação. Aquele degredo forçado deu a ele a distância necessária para ver o jogo completo que antes, no meio da ação, ele não conseguia enxergar. E o resultado foi O Livro da Estratégia, o manual de poder mais influente já escrito, lido por líderes, estrategistas, conquistadores por 5 séculos. Não apesar de suas cicatrizes, por causa delas. Agora olha para a sua própria vida. Quantas vezes você foi traído e aquilo te ensinou exatamente em quem não confiar? Quantas vezes você fracassou e aquilo calibrou seu senso de realidade? Quantas vezes você foi humilhado e aquilo matou seu ego inflado que te mantinha cego? Cada uma dessas experiências doeu como um inferno, mas cada uma te deu um tipo de conhecimento que não pode ser comprado, ensinado ou transmitido. Só pode ser conquistado através do perrengue direto. E aqui está a parte que ninguém te conta. Esse conhecimento conquistado na dor é o tipo mais poderoso que existe, porque não é teórico, não é baseado em esperança, é calibrado pela realidade brutal. Pensa assim, uma pessoa que nunca foi traída ainda confia ingenuamente. Uma pessoa que já foi traída 10 vezes sabe exatamente como identificar sinais,
proteger flancos, criar sistemas à prova de traição. Qual das duas tem mais poder real em tramas, rolês, empreitadas? Uma pessoa que nunca fracassou ainda acha que o universo recompensa esforço automaticamente. Uma pessoa que já fracassou brutalmente sabe que precisa de estratégia, timing, leitura de contexto, adaptação constante. Qual das duas tem mais chance de dominar sua realidade? Aqui está o primeiro princípio maquiavélico de conversão de cicatrizes. Cada ferida é uma lição sangrenta sobre como o mundo realmente funciona, não como te disseram que funciona. Mas tem um segundo princípio ainda mais brutal, e é aqui que a maioria das pessoas falha completamente na transformação de suas cicatrizes em poder. Maquiavel observou que os governantes que realmente dominavam não eram os que apenas aprendiam com o sofrimento. Eram os que desenvolviam o que ele chamava de sagacidade através do sofrimento. E sagacidade não é virtude no sentido moral. É a capacidade brutal de ação estratégica em qualquer contexto. Deixa eu te explicar a diferença. Quando você é traído, você pode reagir de duas formas. Primeira, desenvolver medo crônico de ser traído de novo, ficando paralisado, desconfiado de todos, incapaz de construir novas alianças. Isso não é sagacidade. É trauma não processado. Segunda forma, extrair padrões específicos daquela traição, identificar o que você não viu antes, desenvolver sistemas de verificação, aprender a ler intenções através de ações e não palavras, mas manter sua capacidade de formar alianças estratégicas quando necessário. Isso é sagacidade. Isso é conversão de cicatriz em alavanca de poder. A diferença é brutal. No primeiro caso, sua cicatriz te controla. No segundo, você controla sua cicatriz. No primeiro caso, você fica menos capaz. No segundo, você fica mais calibrado. E aqui está o que ninguém te diz sobre esse processo. Não é automático. A maioria das pessoas sofre, desenvolve trauma e fica presa ali. O sofrimento não as torna mais fortes, as torna mais assustadas, mais limitadas, mais reativas. Maquiavel descobriu que a diferença entre quem converte sofrimento em poder e quem fica preso em lamúria é uma escolha consciente de extração estratégica. Você precisa ativamente perguntar: o que essa dor específica me ensina sobre a realidade que eu não sabia antes? Como isso calibra meu modelo mental? Que sistemas posso construir agora que tenho esse conhecimento brutal? Sem essa extração ativa, a dor é apenas dor. Com ela, a dor se torna educação estratégica, cara, que te dá vantagens que pessoas intactas não têm. Agora, tem um terceiro princípio que separa quem usa cicatrizes como alavanca de poder de quem apenas as suporta. E esse princípio é perigoso, porque vai contra tudo que o papo de coach te ensinou. Maquiavel observou que o sofrimento não apenas te ensina sobre o mundo, ele te revela verdades sobre você mesmo que o conforto esconde. E essas verdades são brutalmente úteis para dominar a sua própria vida. Pensa assim: quando você está confortável, você pode carregar ilusões sobre quem você é. Pode acreditar que é mais forte, mais disciplinado, mais corajoso do que realmente é. Porque nunca foi testado. O sofrimento queima essas ilusões. Quando você se encontra no fundo do poço, quebrado, sem um tostão furado, sem uma saída fácil, é aí que você descobre do que é feito. Descobre seus limites reais, suas fraquezas mais gritantes, seus padrões de autossabotagem, suas fugas automáticas, e isso dói pra caramba, porque você é obrigado a encarar sem filtros suas próprias falhas, não como uma teoria abstrata, mas como a realidade que te jogou no chão.
Mas aqui está a jogada maquiavélica. Esse conhecimento brutal sobre suas próprias fraquezas é ouro puro, estrategicamente falando. Porque agora você sabe exatamente onde é vulnerável, onde você trava, onde se sabota, e pode criar sistemas específicos para compensar essas fraquezas, em vez de fingir que elas não existem. Uma pessoa que nunca passou por apuros vive em um mundo de ilusão sobre suas próprias capacidades. Uma pessoa que já quebrou sabe exatamente o que precisa fortalecer, onde precisa de apoio externo, quais situações precisa evitar até estar mais preparada. Qual das duas tem mais poder real para controlar a própria vida? A que ainda acredita no próprio marketing pessoal, ou a que conhece suas limitações de forma brutal e constrói sua estratégia em cima dessa verdade? Deixa eu te dar um exemplo claro. Digamos que você quebrou financeiramente, perdeu tudo, faliu, teve que recomeçar do zero, doloroso, sem dúvida nenhuma. Mas o que essa experiência te mostrou? Te mostrou exatamente onde você é indisciplinado com o dinheiro. Que tipo de gasto você faz por impulso? Como você reage sob pressão? Que tipo de história você conta para si mesmo para justificar decisões ruins? Onde você é ganancioso? Onde você é impulsivo? Agora você tem um mapa detalhado das suas próprias armadilhas financeiras. Pode criar sistemas específicos para cada uma. Automatizar decisões nas áreas onde você é fraco. Criar regras rígidas, onde você costuma se auto-sabotar. Eliminar completamente os ambientes que despertam seus piores hábitos. A pessoa que nunca perdeu tudo ainda não conhece suas próprias armadilhas. Está construindo riqueza sobre uma base não testada. Você está reconstruindo sobre um conhecimento brutal, pago com muito suor. Quem tem a base mais sólida? Isso é transformar marcas de guerra em vantagem. Não se trata de superar a dor, é sobre extrair dela inteligência estratégica sobre suas próprias vulnerabilidades e construir poder em cima dessa verdade brutal. E aqui entra a parte mais perigosa do método de Maquiavel, a parte que o papo de coach jamais vai te contar, porque contradiz completamente a ideia de que todo perrengue é ruim e precisa ser eliminado. Maquiavel descobriu que os estadistas que dominavam suas realidades não apenas aprendiam com o perrengue passado, eles se colocavam estrategicamente em situações de pressão controlada para continuar desenvolvendo sagacidade, para continuar descartando ilusões, para continuar testando a realidade. Não estou falando de masoquismo, estou falando de buscar ativamente desafios que vão expor suas fraquezas antes que a vida te pegue, desprevenido e te derrube. É a diferença entre treinar Muay Thai antes de ser assaltado na rua e descobrir que não sabe se defender quando já está apanhando. Pessoas que evitam todo o desconforto ficam cada vez mais frágeis, porque o mundo muda, as situações mudam e elas não estão constantemente se adaptando. Então, quando o perrengue inevitável chega, elas não têm a mentalidade preparada para tirar proveito disso. Elas simplesmente desmoronam. Pessoas que se colocam estrategicamente sob pressão controlada estão constantemente transformando desconforto em adaptação. Estão fortalecendo exatamente os músculos que vão precisar quando o sofrimento grande chegar. E quando chega, ela já tem o hábito de tirar poder da dor. Pensa em um líder que negocia pequenas situações difíceis regularmente. Quando chega a negociação importante que define sua carreira, ele já tem a mentalidade preparada por causa de centenas de micropressões. Ele sabe como seu corpo reage, conhece suas próprias armadilhas, tem sistemas testados.
Compara com alguém que evitou toda a pressão durante anos. Quando chega à negociação crucial, é a primeira vez que ele lida com aquele nível de estresse. Ele não tem preparo, não tem sistemas, não tem experiência. Ele vai quebrar. Exatamente porque não tem marcas de guerra anteriores que o prepararam. Isso inverte completamente o papo de coach. Não são os imaculados que têm vantagem. São os testados. Não são os que evitaram a dor que têm poder. São os que transformaram a dor em adaptação estratégica. Deixa eu te dar exemplos concretos de como transformar cada tipo de marca de guerra em vantagem. Porque cada tipo de ferida gera um tipo específico de alavanca de poder. Marcas de guerra de traição em rolês. A maioria das pessoas reage desenvolvendo medo de se entregar, desconfiança generalizada, cinismo que as isola. Não tiram o conhecimento estratégico. Como Maquiavel transformaria isso em vantagem? Aprendendo a perceber as contradições entre o que a pessoa fala e o que ela faz. Desenvolvendo formas de testar a credulidade aos poucos, em vez de confiar de cara. Entendendo que a lealdade é construída com incentivos mútuos, não com promessas vazias. Resultado: você cria laços mais fortes do que pessoas ingênuas, porque você sabe testar antes de se entregar totalmente. Marcas de guerra de fracasso nas empreitadas. A maioria reage com medo de tentar de novo, acreditando que não são bons o suficiente. Não aprendem nada com o tombo. Como Maquiavel transformaria isso em vantagem? Identificando exatamente qual habilidade estava faltando, qual situação não foi bem analisada, qual foi o momento errado de agir, desenvolvendo a habilidade específica que causou o fracasso, aprendendo a analisar a situação e o momento certo de agir. Resultado: você tenta de novo com muito mais estratégia do que alguém que nunca errou e ainda acha que basta se esforçar. Marcas de guerra de passar. Vergonha em público. A maioria desenvolve um medo paralisante de se expor. Evita riscos, fica preso na vergonha, não transformam isso em poder. Como Maquiavel transformaria isso em vantagem? Aprendendo que a reputação é algo que se controla, que a opinião pública muda rapidamente, que hoje te criticam e amanhã esquecem. Aprendendo a não depender da aprovação dos outros, construindo uma identidade baseada na sua competência real, não no que os outros pensam. Resultado: você age com mais ousadia do que pessoas que nunca passaram vergonha, porque você já sabe que consegue sobreviver às críticas, marcas de guerra de grana que foi pro ralo. A maioria desenvolve uma mentalidade de escassez, medo de investir, medo de agir. Não aprendem com a lição. Como Maquiavel transformaria isso em vantagem? Identificando exatamente qual comportamento financeiro causou a perda. Foi ganância? Foi medo de perder a oportunidade? Foi falta de uma reserva de emergência? Criar regras automáticas para evitar esse comportamento. Estudar a fundo onde você fica emocionalmente vulnerável quando se trata de dinheiro. Resultado: você reconstrói sua grana sobre uma base muito mais sólida do que quem nunca perdeu e ainda não conhece suas armadilhas. Você está ligado no esquema? Cada marca de guerra, quando processada com sagacidade, gera um poder específico que gente imaculada não tem. A traição te dá o poder de formar alianças. O fracasso te dá o poder de calibrar a execução. A humilhação te dá o poder de agir sem precisar de aprovação. O perrengue te dá o poder de construir sistemas à prova das suas próprias fraquezas. E aqui vai uma parada que Maquiavel sacou estudando o César Borgia. Um dos caras centrais de O Livro da Estratégia. Os líderes mais sinistros carregavam várias categorias de marcas de guerra e tinham desenvolvido várias categorias de poder correspondentes. Não eram ninjas de uma coisa só. Eram estrategistas completos.
porque tinham sido testados em várias frentes. César Borgia tinha marcas de guerra, de trama política, de batalhas militares perdidas, de humilhação pública quando seu poder foi para o saco por um tempo. E ele transformou cada uma em uma forma específica de domínio. As traições fizeram dele um mestre em criar sistemas de lealdade através de incentivos. As derrotas militares o tornaram um estrategista brutal, que não repetia erros táticos. As humilhações o tornaram imune à opinião pública, capaz de fazer o que precisava ser feito, sem tremer por medo de ser mal visto. O resultado? Ele conquistou e consolidou mais poder em menos tempo que a maioria dos estadistas da época. Não apesar das suas marcas de guerra, usando elas como manual de operação estratégico. Agora saca só o teu portfólio de marcas de guerra. Quantas categorias diferentes você tem? Traição, fracasso, humilhação, perrengue. Cada uma é uma dimensão diferente de poder potencial. Se você tem marcas de guerra em várias áreas, você não está mais quebrado que alguém com marcas de guerra em uma área. Você tem potencial para um domínio estratégico mais completo. A pergunta não é quantas marcas de guerra você tem, é quantas você já transformou em alavancas de poder específicas, através da extração consciente do conhecimento que elas contêm. Mas aqui está o X da questão, que separa transformar marcas de guerra em poder. De simplesmente acumular trauma, você precisa mandar na história sobre suas próprias feridas. Maquiavel reparou que a mesma experiência pode acabar com uma pessoa e fortalecer outra. A diferença não está no que rolou. Está na história que a pessoa conta para si mesma sobre o que rolou. Se você conta uma história de lamúria, onde você é impotente, onde o mundo é cruel demais, onde você está quebrado para sempre, então suas marcas de guerra são cadeia. Você fica preso no papel de vítima, e vítimas, por definição, não têm poder. Se você conta uma história de calibragem, onde cada ferida é prova de batalhas sobrevividas, onde cada marca de guerra é conhecimento conquistado, onde cada perrengue é um teste aprovado que te tornou mais estratégico, então suas marcas de guerra são currículo de poder. E aqui está a parte brutal. Você escolhe qual história contar. O mundo não decide por você. Sua dor não decide por você. Você decide. Maquiavel passou por tortura, degredo, destruição da carreira. Ele podia ter contado uma história onde ele era vítima de marmelada, onde os outros eram cruéis demais, onde o mundo o destruiu. E muita gente faria exatamente isso. Ele escolheu contar uma história diferente. Uma história onde aquela experiência o qualificou para escrever sobre poder de um jeito que ninguém antes conseguiu. Onde suas marcas de guerra eram credenciais. Onde seu perrengue era pesquisa de campo brutal sobre a natureza humana. E essa escolha de narrativa mudou completamente o significado das suas feridas. De maldição para vantagem, de limitação para qualificação. Olha para suas próprias marcas de guerra agora. Que história você está contando sobre elas? História de como você é quebrado, ou história de como você é testado? História de como o mundo te limitou, ou história de como a realidade te educou brutalmente? Porque se você muda a história, você muda o significado. E se você muda o significado, você muda o poder que essas marcas de guerra têm sobre sua vida. Vou te dar um framework prático de conversão. Pega qualquer marca grande que você carrega. Pode ser traição, fracasso, perrengue, humilhação. Agora responde estas 3 perguntas brutalmente honestas. Primeira. O que essa experiência me ensinou sobre como o mundo realmente funciona? Que eu não sabia antes. Não o que você queria que ensinasse. O que realmente ensinou sobre natureza humana,
sobre contexto, sobre realidade. Segunda, o que essa experiência revelou sobre minhas próprias fraquezas específicas. Eu estava escondendo de mim mesmo, onde eu estava vivendo em ilusão sobre minhas próprias capacidades. Terceira, que sistemas específicos eu posso construir agora, que eu tenho esse conhecimento brutal para nunca mais ser pego da mesma forma. Não generalidades, sistemas concretos. Se você responder essas 3 perguntas honestamente, você acabou de transformar uma marca de guerra em alavanca de poder. Você extraiu inteligência estratégica. Você identificou vulnerabilidades reais. Você criou defesas específicas. Isso não é superar a dor. Isso não é perdoar e esquecer. Isso é usar estrategicamente o conhecimento que a dor te deu para dominar sua realidade de um jeito que pessoas que não sofreram não conseguem. E aqui está uma verdade brutal que Maquiavel sacou. Quanto maior a marca de guerra, maior o potencial de alavanca. Porque marcas de guerra grandes vêm de testes extremos, e testes extremos revelam verdades que testes pequenos não revelam. Então aquela traição devastadora te ensinou mais sobre a natureza humana do que 1000 pequenas decepções. Aquele fracasso completo te calibrou mais sobre a realidade do que 100 pequenos erros. Aquele perrengue que quase te destruiu te mostrou mais sobre você mesmo do que anos de conforto. Se você conseguir extrair o conhecimento proporcional ao tamanho da marca de guerra, você não tem desvantagem. Você tem vantagem estratégica brutal sobre qualquer pessoa que ainda está imaculada. Mas tem uma última parte do método de Maquiavel que precisa ser dita, e é a parte mais difícil de aceitar, porque parece cruel, mas é absolutamente necessária. Você precisa parar de esperar que o mundo valide seu sofrimento. Parar de esperar que as pessoas reconheçam o quanto você passou. Parar de precisar que outros entendam a profundidade das suas marcas de guerra. Porque enquanto você precisa de validação externa do seu sofrimento, você ainda está dando poder para o mundo sobre suas próprias feridas. Você está fazendo sua recuperação depender da aprovação de outros. E isso é o oposto de dominar sua própria realidade. Maquiavel não esperou que o mundo reconhecesse a marmelada que sofreu. Não ficou esperando validação. Não perdeu tempo tentando fazer as pessoas entenderem sua dor. Ele simplesmente transformou suas marcas de guerra em trabalho estratégico e deixou o resultado falar por si. Você quer atenção para as suas feridas? Ou quer poder real? Porque não dá para ter os dois. Ou você usa suas marcas de guerra como moeda de troca para lástima, se mantendo no papel de coitadinho que precisa de atenção, ou você as transforma numa vantagem estratégica silenciosa e reconstrói poder. A segunda opção é solitária, porque a galera não vai aplaudir, não vai reconhecer. Muita gente nem vai perceber que você converteu perrengue em dominação pessoal. Eles só vão ver os resultados e achar que você teve sorte, que foi fácil, que você não passou por nada. E você precisa estar de boa com isso, porque o objetivo não é reconhecimento, é poder real. Não é lástima, é domínio sobre a sua própria vida. Não é que os outros entendam suas marcas de guerra, é que você as transforme em alavancas, que ninguém mais vê, mas você sabe como usar. Você acabou de ver o método completo de Maquiavel para a conversão de marcas de guerra em alavancas de poder. Não é papo de coach, não é bonzinho, não promete que vai ser fácil, mas funciona, porque ao invés de tentar superar seu passado como se ele fosse um problema, você está extraindo dele inteligência estratégica que te dá vantagens reais. Ao invés de esconder suas feridas como se fossem vergonha, você está reconhecendo que são evidências de testes sobrevividos.
Ao invés de buscar atenção externa para o seu perrengue, você está convertendo ele silenciosamente em poder interno. Olha, esse tipo de conteúdo vai contra todo o sistema de papo de coach, que te ensina a ignorar a realidade brutal em favor de pensamento positivo. Poucos canais têm coragem de te mostrar Maquiavel sem filtros, porque a verdade sobre poder incomoda. Porque estratégia real não é bonitinha. Cada vídeo assim é basicamente dizer: você não precisa de ilusões confortáveis, você precisa de verdades brutais que funcionam. E isso não é popular, não é agradável, mas é real. Se o que você acabou de descobrir sobre conversão de marcas de guerra em poder fez sentido, se você quer que eu continue trazendo Maquiavel sem historinhas da carochinha, o Super Thanks ali embaixo não é só um apoio financeiro. É você dizendo que prefere verdade brutal que te dá poder real, ao invés de motivação superficial que te mantém confortável e impotente. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando conteúdo que trata você como estrategista, não como coitadinho que precisa de encorajamento. E quanto mais pessoas fazem isso, mais eu sei que tem uma comunidade que entende. Marcas de guerra não são maldição, são currículo. Você não é só espectador, você é alguém que sabe que poder real não vem de estar imaculado. Vem de saber como usar cada ferida estrategicamente. E isso te coloca numa categoria diferente. Agora, a parte final. Você tem marcas de guerra específicas, traições, fracassos, perdas, humilhações. Cada uma te ensinou algo brutal sobre a realidade, que pessoas afortunadas não sabem. Mas se você não fizer extração ativa desse conhecimento, ele fica trancado. A dor aconteceu, mas o poder não foi acessado. Você sofreu o preço, sem pegar o pagamento. Então aqui está o exercício direto. Pega a sua maior marca de guerra, aquela que ainda dói quando você pensa, e responde as 3 perguntas que te dei. O que isso me ensinou sobre o mundo real? O que isso revelou sobre minhas fraquezas? Que sistemas posso construir agora? Não romantiza as respostas, não busca lição motivacional genérica, busca inteligência estratégica específica, conhecimento brutal que te dá vantagem real. Quando você faz isso, você para de ser vítima de suas marcas de guerra e começa a ser usuário estratégico delas. Você para de tentar superar o passado e começa a extrair poder dele. Você para de precisar de atenção para o seu perrengue e começa a dominar sua realidade, usando conhecimento que só quem sofreu tem. E aqui está a parte que ninguém te conta. Quanto mais você pratica essa conversão, mais você para de temer sofrimento futuro. Não porque você vira masoquista, mas porque você sabe que tem método para extrair poder de qualquer dor que vier. Você desenvolve confiança brutal em sua própria capacidade de transformar merda em alavanca. E essa confiança não é baseada em otimismo, é baseada em histórico comprovado de que você já fez isso antes, múltiplas vezes. E pode fazer de novo. Isso é sagacidade maquiavélica. Isso é poder real. Isso é dominar sua própria realidade. Não apesar de suas marcas de guerra, mas usando elas como as ferramentas estratégicas mais valiosas que você possui. Comenta aqui embaixo. Marcas. Se você entendeu que suas feridas não são maldição, são vantagem estratégica brutal. Quero ver quantos aqui estão prontos para parar de tentar superar o passado e começar a usar ele como alavanca de poder real,